A fé, a imunar, ela é capaz de transformar uma informação em verdade para nós. Ou seja, ela deixa de ser apenas um dado, apenas um conhecimento que você tem, e ela passa a fazer sentido na nossa vida, né? E isso só através da imunar, que é o conhecimento das escrituras pode fazer isso, né? Logo, quando essa informação ela é capaz de gerar transformação, aí sim a gente pode dizer que a gente crê nela, que ela faz sentido para nós, que ela é verdade para nós. Quando a gente passa a agir como se ela fosse verdade. Essa é a importância da fé. Somente através dela, o conhecimento das escrituras, ele pode gerar, ele tem um poder de transformação. Aprender de fato ler as escrituras é praticamente um detox, né, do sistema religioso. A gente, isso porque a forma de que a gente tem de interpretar sistematicamente as escrituras, ela está contaminada com as doutrinas humanas. A Bíblia, ela é um livro extenso, muito grande, a gente tem que considerar isso, o tamanho dela. Caso ela fosse, por exemplo, a gente tem ideia, caso ela fosse editada como um livro de tamanho médio, ela daria mais de 3.000 páginas. Existem ali histórias, conceitos, passagens, de todos os sentidos, que apontam para praticamente todas as direções. Ao ponto que, se a gente retirar alguma parte dela do contexto, isolando determinada parte dela, é possível que a gente consiga provar praticamente qualquer opinião, qualquer ponto, usando as escrituras. Então, justamente mais ou menos isso aí que o Felipe estava falando. Então, é preciso ter cautela, ter cuidado, porque qual é o objetivo, né, da gente ler as escrituras? E isso é muito perigoso, isso é uma armadilha muito grande, que a gente fica tentado, a gente corre o risco ali de apenas ler as escrituras com viés de confirmação daquilo que a gente já acredita, daquilo que é fácil para a gente. E é isso que, infelizmente, a teologia dita sistemática faz. Ela usa textos das escrituras para justificar os seus próprios dogmas, conceitos, doutrinas. Tem uma piada antiga aí que fala que o primeiro teólogo que existiu foi Satã. Ele fala, quando ele diz assim, ó, ele fala para o Matias, se tu és filho de Elohim, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em pedra alguma. Está lá em Mateus 4,6. Percebe que o adversário usou a própria escritura, usou um texto de Salmos, para provar um ponto que ele queria, para poder induzir o Mashiach a fazer algo que ele queria. Ele tirou uma frase do contexto, que se for ler lá o Salmo, a gente vê o contexto é que aquele que confia na terra não tem primeiro, mas ele tirou aquilo do contexto. É mentira aquela frase que ele falou? Não. Ela é verdade aplicada a um determinado contexto. Um outro exemplo outra exemplo, a gente pode voltar lá no próprio Gênesis, Bereshit, quando o Eterno fala, o Criador fala, dá a ordem para Adão e Havá, olha, vocês não podem comer dessa árvore porque vocês morrerão. E o inimigo faz a mesma coisa. Ele pega a própria palavra do Eterno, mas ele acrescenta, né? Ele repete uma coisa, ele fala, olha, vocês certamente não morrerão. Então, distorce ali, contorce, faz um manejo, um malabarismo da própria palavra para poder justificar um pensamento próprio. Então, da mesma forma, são os homens que manipulam as escrituras, fazendo uma, literalmente uma coxa de retalhos ali de conhecimento, de doutrina, de passagens, para poder justificar suas próprias ações, suas próprias opiniões, seus próprios pontos. Para provar esses próprios pontos, eles tiram as passagens do contexto, junto aqui com o lá, e fazem uma coxa de retalho, um Frankenstein, e toma, isso aqui é a nossa doutrina, isso aqui é a nossa verdade. Por exemplo, vamos contar uma alusão aqui. O Guilherme, que acabou de chegar aí, chamado falando Guilherme. Guilherme, ele, exposição, gente, uma historinha aqui que eu vou usar o Leon. Ele acabou de converter a uma comunidade bíblica, né, que crê nas escrituras. Né? E o Guilherme, ele começou a frequentar ali aquela comunidade e ele está muito feliz, porque ali na comunidade tem uns profetinhos que falam, olha, nossa doutrina, e aí fala, nós cremos que a salvação é assim, né? Tem um texto bíblico ali. Nós cremos que o dízimo é assado. Nós cremos que a alimentação é secular. E ele, poxa,
tudo aqui tem referência bíblica, que maravilha, ele está feliz. E aos poucos ele vai aprendendo, vai crescendo, ele frequentou ali as aulas dos recém-chegados, vamos dizer assim, ele foi se deparando com questões mais complexas, ao ponto que ele chega para o líder e, ao se deparar com essa questão mais complexa, ser questionado de repente por alguém, ouvir alguma informação, ele chega e fala: o que a gente crê sobre ressurreição e vida eterna? O que a gente crê sobre arrebatamento? Ele chega para o líder dele e pergunta. Na melhor das boas intenções, já ocorreu um erro enorme aí. Porque, em vez de procurar aprender direto às escrituras, foi atrás de uma pessoa que também, na melhor das intenções, acreditando naquilo que ela está falando, passou para ele uma informação errada, baseada na doutrina que os homens incutiram dentro das escrituras. Ou seja, é o mesmo erro do inimigo de raça preta, de usar a Bíblia inadequadamente. Então, a gente precisa entender o objetivo e a aplicação de cada ensinamento, o princípio contido nas escrituras, com o mínimo de turbidez possível, com o mínimo de inclinação de viés possível, buscando a essência de como, quando, onde, para quem. Tudo isso aí torna um contexto. E esse contexto a gente não pode ignorar. Porque a Bíblia ela é completa, ela é um todo. E esse todo ele não pode ser lido isoladamente. Você não pode pegar um trecho aqui e contradiz um texto lá. Peraí, é errado. Ela não se contradiz. E se existe uma aparente contradição, que a gente tirou do contexto. Talvez um dos maiores erros cometidos é pegar uma passagem do Novo Testamento, por exemplo, e onde aparentemente, sim, à primeira vista, posso indicar que não há necessidade do Shabat, que a alimentação está tudo bem, comer qualquer coisa, e fazer disso uma doutrina, como a gente vê por aí, ignorando os fundamentos básicos da Emuná. Como pode? O Eterno, ele é dúbio? Existe uma dualidade nele? Lá atrás ele queria uma coisa, ele pediu uma coisa do seu povo, e aqui na frente ele revogou isso, ele se contradiz? Então, o Eterno ele é justo. Então, até para essa justiça, a gente precisa entender os critérios dele, porque seria justo se ele usasse 2 pesos e 2 medidas? Seria justo se, antes do Mashiach, ele usasse um critério para julgamento, para definição de vida eterna ou não, e aí, de repente, nas novas gerações, nas gerações pós-Mashiach, ele muda esse critério? Onde estaria a justiça do Eterno? A justiça dele é perfeita. Então, não pode usar 2 pesos e 2 medidas. Inclusive, é um mandamento que a gente não deve também usar 2 pesos e 2 medidas. Porque nisso existe o nivelamento da justiça. Então, o Eterno não pode lá atrás ter exigido daqueles que queiram andar com ele, existe sim. Aqueles que queiram andar com ele, você tem a liberdade de não querer. Tudo bem. Mas aqueles que querem andar com ele, que querem se chamar pelo seu nome, eles têm uma série de diretrizes, tem uma série de ordenanças. Então, não é justo que o Eterno lá atrás dê essa série de ordenanças e, agora, no período da graça, como a teologia chama, essas instruções já não são mais as mesmas. Né? Já não é a mesma lei que se aplica. Então, isso não faz sentido nenhum. Aos examinar as escrituras como um todo, fica nítido que, em momento algum, o Eterno, suas instruções se contradizem. E as passagens que, teoricamente, apontam isso, elas certamente estão simplesmente removidas do seu contexto. Outra situação que pode atrapalhar o entendimento é a divisão dos capítulos. Isso aí é um assunto delicado, mas não é um problema muito grande, mas é um problema. A divisão dos capítulos por assunto, porque muitas das traduções têm ali um título de cada passagem. E esse título, ele não faz parte das escrituras. Ele, muitas vezes ali, ou todas as vezes, ele exprime uma ideia, um conceito daquele grupo que fez a tradução, que fez a edição. Então, muitas vezes aquele título te induz a erro. Em outro caso também, é a divisão por capítulos, por versículos, porque muitas vezes um capítulo, ele inicia outro capítulo, e parece que são assuntos diferentes, mas na verdade é uma continuação.
Então, um texto está ligado com o texto anterior, a ponto que se você ler o capítulo seguinte, ignorando o capítulo anterior, o seu entendimento, nosso entendimento do que está contido ali, está totalmente comprometido. E ao contrário também acontece. Muitas vezes um assunto ele é encerrado e se inicia um outro assunto, porém, na divisão de capítulos e versículos ali, é como se fossem assuntos distintos. Perdão, como se fosse o mesmo assunto. Então, isso também pode dificultar muito a nossa compreensão. Essa divisão é necessária, né? Não estou falando que ela é ruim, é necessária para uma busca bíblica, para a gente, é o que a gente usa como referência, né? Mas ela pode ser desastrosa no livro de estudo de um tema se a gente não entender que aquilo não faz parte do original. Ele foi incluído por homens e tem sim a sua validade, a sua valia, mas existem esses cortes, né? Que se a gente que pode dar a entender que um assunto encerrou e outro se iniciou, ou pode se entender que o assunto continua, quando na verdade ele se encerrou. Um exemplo prático disso são as parashiot, que a gente estuda semanalmente. Elas não acompanham a divisão, né, do capítulo do versículo. Muitas vezes a gente está... com esse vício que a gente tem, muitas vezes acontece isso. Acaba uma paraxá, mas eu continuo lendo, porque ela parou no meio do capítulo. Opa, não, quero ver onde isso vai acabar. Então, os sábios, né, estudaram e meditaram e chegaram a essa divisão que existe hoje, das 54 parashiot, e elas estão perfeitas da forma que estão. Não vai em consideração o capítulo, o livro, versículo, ela vai por tema, por ensinamento do... Como fala? Não a palavra. A palavra. Por Masal, né? Por Masal que está regindo aquela semana ali. Muito estudo do livro. Então, as paraxá não seguem, né, criteriosamente ali o final, o começo de um capítulo. Enfim. Outro cuidado muito importante é a gente vigiar para não cair na cilada, na armadilha, de ler a Bíblia com parcialidade, tentando encontrar nela justificativa para a minha própria opinião, os próprios pensamentos. Né? É tentador ler a Bíblia tentando ver nela aquilo que já cremos, e com isso reforçar ainda mais as ideias. É muito mais fácil a gente ler a Bíblia tentando encontrar nela aquilo que a gente já entende como verdade, aquilo que a gente já acredita, aquilo que é mais fácil para nós, do que admitir a possibilidade de estar errado e mudar. Estar errado e mudar é desconfortável. Porque você já falou para tanta gente sobre aquilo, você já discutiu sobre aquilo, você já ensinou sobre aquilo, você já tem aquilo como verdade, você já digeriu aquilo, que já faz parte de você. E, de repente, você se depara com a possibilidade de que aquilo está errado, não é fácil. Não é fácil. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Só nos comentários aí. Já foram contrariados, gente? Deixa nos comentários para a gente ainda depois. Já foi contrariado alguma vez por algo que você entendia, que você tinha certeza que era verdade, mas, de repente, num estudo minucioso, você conseguiu entender que não era bem aquilo. E aí, como é que faz para mudar de opinião? É difícil. O nosso ego fica machucado, a nossa vaidade fica machucada, aí não vamos ser hipócritas. Todos nós temos um nível de ego, de verdade. Todos nós temos. Então, mudar é um desafio muito grande. É isso que o Eterno espera de nós, né? Que a gente abandone a nós mesmos, abandone a nossa carne, mortifique a nossa carne para buscar, de fato, a essência. É um processo difícil, pois todos nós somos dotados por essa parcialidade, desse partidarismo, principalmente nos dias atuais, aí, onde tudo passa a ser discutido na esfera política também. Então, desde quando a gente era criança, com futebol, agora com política, tudo isso aí a gente foi doutrinado a adotar um partidarismo, uma ideia, e a defender a nossa ideia, o nosso pensamento, como se aquele pensamento nos definisse, como se aquele pensamento fosse nosso. Não, a minha opinião sou eu, ela me define. Não, não é bem assim. Não é a sua opinião que te define, é você que define sua opinião. Então, a gente defende aquilo como se fosse, se alguém discorda daquilo que a gente acredita, a gente toma aquilo como
ofensa pessoal, vira uma discussão acalorada, um debate, porque parece que você tem que defender a sua honra para provar o seu ponto. Não, não é assim. Não é assim. É difícil, mas não é assim. A gente não está resumindo as nossas ideias. As nossas ideias não nos definem. Não tem problema nenhum de você reconhecer que errou, que estava errado no seu pensamento e voltar atrás. Isso aí é importante na hora de ler as escrituras. Isso é importante na hora da gente aprender as vontades do Eterno. É necessário a gente primeiro ter a humildade e reconhecer diante do Eterno e buscar a ajuda dele, pedir. A gente tem que reconhecer, olha, eu sou parcial, tenho dificuldade, eu sou orgulhoso, eu penso que tal coisa dessa forma, mas, ora, vamos pedir ao Eterno que consiga conceder sabedoria, que ajude a despir da nossa parcialidade, nossa tendência a querer enxergar somente uma coisa, e abre entendimento para reconhecer a verdade diante de nós. Uma coisa que o Felipe sempre fala, tem tudo a ver com isso, é uma prática dele, pessoal, ele pode falar um pouco sobre isso aí, se ele quiser, sobre ler as escrituras e enxergar as duas casas em tudo que você vê. Às vezes você já compartilhou conosco aí essa ideia de que é um cuidado, né, que você tem de tentar não simplesmente ler a Bíblia com viés de confirmação de tudo vê duas casas, tudo vê duas casas, então você se questiona, é isso mesmo? Estou vendo duas casas em tudo mesmo? Mais ou menos isso, Felipe? Pois é, eu considero uma coisa muito difícil, você lê a Torá, o Taná, e não enxergar duas casas. O Ralph, ele saiu, vocês não estão me vendo, tá? Mas eu acho, muito difícil. Mas eu faço esse exercício porque eu tenho que duvidar. Eu tenho que duvidar de mim mesmo. Eu não quero querer que tudo do Taná esteja falando de duas casas. Eu quero o oposto, porque essa já é a minha vontade, é uma crença muito grande que eu tenho nas duas casas. Então, e se eu tiver errado? Como é que eu vou dar a oportunidade de saber se eu estou errado? E é por isso que eu leio muitos comentários judaicos, e a gente estava conversando antes da gente começar aqui, né? Os comentários judaicos, quando tem algum texto principal das duas casas, texto base para o ensino das duas casas, muitas vezes eles nem comentam. Pelo menos Rashi, né? Que é o que normalmente eu vou, que ele é mais... É ruim falar assim superficial, né? Literal, não sei como... Ele vai no simples do texto, ele explica de forma simples. Ele não fica filosofando muito, mas ele consegue a simplicidade com profundidade. Não em todas as vezes. Tem horas que você lê ali e fala, meu amigo, que é isso? Mas falta duas casas nele. Aí você fala, opa, aqui eles não entenderam. Se não comentou, é porque não entendeu. Ou um comentário muito, muito raso sobre o texto. É porque, de fato, não entenderam. Então, esse exercício eu faço o tempo todo, para não correr risco de enxergar, porque eu quero enxergar duas casas em tudo, e aí duas casas passa a ser maior do que a própria escritura, o próprio criador e tudo. Duas casas é parte do plano, não é o todo. Então, que as duas casas não sejam um objeto de adoração, né? Não seja uma religião. Porém, tem duas casas, não dá para entender a Torá, não dá para entender o Taná, não dá para entender a Brita Hadashah, não dá para entender nada. As duas casas parece que é o estalo, assim, sabe aquela hora que você acumula um monte de informação, mas elas estão desconectadas, de repente duas casas, pum, conectam todas as informações. Começa a fazer tudo sentido. Então é isso, né? Acho que talvez tenha ficado um pouco dúbio, assiste de novo. Não é dúbio, é só um exercício que a gente tem que fazer. Embora eu enxergo, de fato, duas casas em tudo. Exatamente. Porque assim, a gente, hoje o nosso pensamento sem as duas casas é impossível você entender as escrituras, é necessário as duas casas. Mas, como servos buscamos ser, existe a possibilidade, ainda que queremos ser remota, de estarmos errados. Então, essa convicção plena apenas na Eterno. Se você tem certeza que as duas casas é isso, dessa forma aqui, você já está enxergando as duas casas dessa forma, você não vai ter possibilidade de aperfeiçoar até mesmo o próprio ensino.
Eu, depois que eu descobri, entre aspas, descobri, né? Eu tive contato com as duas casas, não fui eu que descobri, eu tive contato, não foi nenhum de nós aqui. Quem não conhece as duas casas, é um ensino já que já tem algumas décadas, até quem você acha que foi que descobriu, não foi, né? Descobriu entre aspas também, né? Porque tá na Torá o tempo todo. Outra coisa que estava falando aqui, não é um ensino novo, mas agora você consegue enxergar através das palavras do Mashiach, aí você consegue entender o que os profetas estavam dizendo e que se relacionava justamente a essa união das duas casas, que até então estava meio estranho. Como é que Israel vai voltar se Israel recebeu carta de divórcio? Estava meio esquisito isso. Então, todo o contexto bíblico, né, pegar a Beit Hadashah, né, as cartas de Paulo, você vai chegar nas duas casas, não tem como não chegar, mas tem que estar com muita sinceridade nisso. Só que ainda assim você não enxergou tudo, você não enxerga tudo sozinho. Aí você vai e fala com o seu amigo, fala com o seu irmão, fala com o seu pastor, fala com o seu rabino. E aí uns vão entender, outros não, e a coisa vai andando, de repente começa a explodir como explodiu. Só que precisa ainda descobrir mais coisas. Quantas coisas a gente descobre ao longo do tempo. Então, desde que eu tive contato com as duas casas, eu já descobri um monte de coisas que eu nunca ouvi ninguém falar. Descobri lendo nas escrituras e fazendo esse exercício que eu estou falando com vocês. Olha aí, gente. É maravilhoso, porque isso aí leva a gente para o próximo ponto que eu tinha separado para comentar. Outra coisa que nos ajuda bastante é esse exemplo que a gente acabou de testemunhar aqui ao vivo aqui, né? Isso me fez parar aqui na comunidade, né? Conheci e parei. É a gente se cercar por pessoas semelhantes, pessoas que pensam da mesma forma, pessoas que também querem investigar as escrituras mais a fundo, entender melhor. Isso é importante, você se cercar por pessoas assim, não donas da razão, que vão falar, olha, é dessa forma que a gente crê. Por exemplo, aqui na comunidade existem alguns princípios que eles são inegociáveis. Quais são, Ralph? Você pode falar para a gente aí? Então, me segue. Um momentinho, deixa eu só liberar. Aí tem que lembrar de desmutar. Porque eu tava colocando aqui. Porque, como o Serafim falou, eu tenho que mexer em várias coisas aqui. Olha. Eu pego de surpresa mesmo, quem sabe faz ao vivo. Ah, não tá de surpresa não, tá tranquilo, viu? Então, eu e o Felipe, a gente saiu de seita. O que é uma seita? Uma seita é um lugar que você tem que. Assim, não estou dando contexto todo de seita. Essas seitas que a gente participava eram iguais. A palavra era revelada, a palavra não podia ser, entre aspas, questionada, essa palavra, né? Esses homens que estavam no poder não poderiam ser contrariados, vamos falar assim, né? Você contraria, você não tem revelação, algo nesse sentido. Acaba sendo um monopólio da palavra, sabe? É como se eles tomassem posse da verdade, e a gente sabe que quem tem a verdade, quem trouxe a verdade para a gente foi Yeshua, a palavra do Criador é a verdade, né? E a partir do momento, esse tipo de coisa, já que a gente veio desses dois lugares, que uma seita, que meio que causa depressão nas pessoas, muitas pessoas acreditando nessas palavras, imagina assim, você está no lugar, e aí você acredita que essa pessoa tem a palavra de Deus, eles são, sabe, tem um poder sobre você, sobre a palavra em si, né? Aí fala para você que você não tem, você errou, você caiu da graça. E as pessoas acreditam nisso, a ponto de se matarem, sabe? Eu conheço vários casos nesse sentido. Eu não sei se lá no lugar que o Felipe participava era assim também, mas na minha eu conheço vários casos. Isso, a gente tem muito medo disso. Então, um dos maiores pontos da Narciso é o seguinte: embora temos líderes aqui, embora a gente tenha uma ordem para a organização, a gente tem que aprender um com o outro, sabe? A gente aprende com os mais velhos, mas e se os mais velhos estiverem errados em um ponto específico? O que você faz? Você tem toda a liberdade aqui de chegar e falar: olha, irmão Ralf, Serafim, Felipe, isso aí que vocês estão falando, eu não concordo por causa disso, disso, disso. A gente vai observar o que vocês estão falando para ver se a gente corrige o nosso fato ou não. Então, uma das maiores qualidades, penso eu, que temos na nossa comunidade é isso. Essa possibilidade e essa desconfiança, entre aspas, da gente não viver sobre um viés de confirmação, como o Felipe falou. E o tempo todo estamos vendo duas casas, sabe? E aí? A gente vai continuar nisso, sem testar essa ideia? Temos que testar as ideias. Fala, Serafim. Felipe. Temos um exemplo prático aqui, né? O João Gabriel Razak.
Ele perguntou o que eu acho sobre o que nós achamos, né, com relação ao mandamento de não cortar o cabelo, né? Eu falei, na verdade, o mandamento é de não passar uma lâmina, né, no cabelo. E que eu entendo da forma que eu não posso raspar o cabelo, mas posso cortar. E o Ralph entende, como vocês podem ver, de outra forma, né? Então, e convivemos numa boa, não tem problema nenhum. Né? Quanto tempo aqui também o Ralph começou a guardar o Shabá a partir da sexta-feira à noite. A princípio, nós tivemos o ensino, da onde a gente conheceu as duas casas, de que tinha que guardar a sua parte clara do Shabá. Aí esse mesmo local começou a ter um outro ensino, que tinha que guardar a parte escura, mas a parte escura é de um ciclo que viria depois, então seria a noite do sábado. O Ralph teve um outro entendimento, depois me explicou o entendimento dele, e começou a guardar o Shabá a partir da sexta-feira à noite. Eu continuei guardando somente a parte clara, nem a parte escura, conforme esse local que a gente aprendeu as duas casas, e nem a parte escura anterior, que antecede o sábado. Então, meu Shabá começava no sábado de manhã e terminava no sábado ao anoitecer. Por muito tempo, depois que o Ralph já guardava o Shabá, assim conforme no judaísmo já se faz há milênios, depois que ele passou a guardar dessa forma, aí eu tive o entendimento, conversando, entendendo, me questionando, demorou, mas eu mudei. E a gente convivia numa boa. Dava um Shabbat Shalom para cada um, para o outro, tinha diferenças, e ele me respeitava, eu respeitava o entendimento dele, cada um respeita. Então a gente tem o básico, que a gente não abre mão, mas no resto vamos discutir, vamos aprender junto, e não vamos jamais ter pensamento de massa, que seria o que o Ralf está trazendo aqui. O que a gente tem numa seita, e às vezes nem ambiente que não é tão seita, mas a necessidade de você ser obrigado a concordar. Só que não há um incentivo de estudar. Uma vez que você estuda, você começa a questionar. Então, se o nosso mote aqui é cada um aprender por si e uns ajudar os outros nesse crescimento, que é a educação, o aprendizado, o ensino, ele é um crescimento para aquele que está ensinando e para aquele que está aprendendo, é um crescimento mútuo. Se o nosso mote é esse, a gente não pode ter um pensamento de massa. Um ponto importante aí é que nós dois concordamos que tem que cumprir o Shabá. Ou seja, porque concordamos que vamos falar assim, ó, um ponto basilar da nossa comunidade é temos que cumprir os mandamentos. E tem um mandamento para guardar o Shabá. A questão periférica, mas é importante, mas periférica peraí, antes a gente tinha um entendimento que é só durante o dia. Depois de muito tempo estudando e tudo mais, eu percebi, pô, tem essas questões, isso aqui que eu levei em conta. E assim, eu não cheguei nesse ponto de entendimento, não porque o judaísmo faz dessa forma, não. É que eu vi que o texto estava dessa forma e a gente começou a guardar. Aí eu conversei com o Felipe e tem outros pontos que é a mesma coisa, sabe? Tem outros pontos que ele me ajudou e eu pô, Felipe. Só que assim, a gente ouve, a gente começa a estudar, e isso é o que a gente ensina demais aqui também. Tenha independência. Não faça porque o outro irmão falou. Você vai aprender com o irmão, mas você vê se o que o irmão está falando é verdade, fazendo igual os bereanos. Lembra os bereanos com Shaul Rachalia? Shaul Rachalia chegou lá e falou, olha, esse é o Yeshua, é o Messias, explicou isso. Os bereanos pegaram o que ele falou, deram crédito e começaram a observar. Deixa eu olhar aqui, para ver se o que esse irmão está falando é verdade, né? E começou a peneirar na escritura. Aí começou, tem luz, vou cumprir. Quando eu cheguei e falei com o Felipe, por exemplo, ele começou a verificar tudo. Tem que ter zelo com sua emuná, com sua família, sabe? A partir desse momento que alguém te fala algo, bate, deixa eu ver se é isso mesmo. E vai, estude, sabe? Depois que você chegou no entendimento, também você vai lá e começa a cumprir. Porque fica mais forte a sua techuvá. Esse passo que você vai dar é um passo firme, não vai retornar. O que aconteceria nas seitas, por exemplo, é o seguinte: você acredita na palavra do homem, você não questiona, só segue. Aí acontece problemas que acontecem, né? E quando você sai desse lugar, você volta a tudo. As pessoas tendem a extremar demais. Estava tão assim, assado, que quando ele sai desse lugar, começa a fazer tudo errado, sabe? E quando você está na Teshuvah, não é para fazer isso. Estude,
Veja, aprenda com pessoas mais velhas, é muito bom você fazer isso, sabe? Adiantar sua vida demais, ou como o professor Afonso foi benéfico na vida de todos nós aqui, o quanto que ele ajudou todos nós a acelerar nosso processo de techuvá. É isso que um orientador, o Moré, faz. Ele acelera esse processo de techuvá. Mas a decisão de cumprir o mandamento é sua. Você não vai ver ninguém aqui na CIT obrigando a fazer nada. A gente vai falar. É assim. Agora, o zelo com o Shabá, eu tenho um zelo com. Eu tenho que guardar o Shabá, mas peraí. Aí você chega 4 horas da tarde, muitas vezes já aconteceu isso com a gente, aí você começa a preparar as coisas tudo. Você vai transgredir o Shabá. Você vai começar a fazer as coisas do Shabá mais tarde. E aí? Quando é que começa seu zelo? A questão é como. A gente concorda que tem que guardar os mandamentos. Mas é como guardar. E aí, nisso aí, a gente tem possibilidades de discussão, certo? Um ponto que a gente já falou algumas vezes, né? Tem uma discussão dos sábios, né? Tem um mandamento do Shabá, que é um mandamento que fala que você não deve sair do lugar que você está no Shabá, né? Mas calma aí, como não fala, não dá mais informações, alguns sábios começam a tentar entender o que está falando, começa a colocar alahá, sabe? Começa a tentar entender o que aquele mandamento está falando. Aí uns falam, você não deve viajar tantos quilômetros, tantos metros, sabe? Ô, Raul, Oi, tá dando tempo demais, a gente já tomou espaço do Serafim. verdade, verdade. Mas é isso, viu, gente? O, Desculpa, o Serafim. Igor levantou a mão, Igor, pode falar. Shabbat Shalom a todos. Estão conseguindo me ouvir aí? Assim é rir. É uma coisinha, é bem rápido. Os irmãos que estão participando da live, né? Estão participando do Shabbat. No grupo lá da nossa comunidade, tem um grupo de perguntas bíblicas, escritura, enfim. E às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar. No caso do meu processo de techuvá, até comentei com o Ralph, com alguns irmãos. Praticamente eu desvaziei de tudo que eu conhecia no cristianismo. Não, vamos começar do zero, aprendendo da melhor forma, da maneira certa. E perguntando, né, se empenhando. Então, assim, perguntar, temos as respostas, analisa, né? Os irmãos têm toda a liberdade para examinar a escritura, né? Que os orientadores estão aí, os irmãos, para provocar vocês. Não, vocês não podem ficar acomodados. O que a gente está falando, vocês têm todo o direito de procurar para ver se está escrito certinho. Isso aí é um incentivo, né, para a gente estudar a escritura, analisar a Torá, né? E assim, o processo de techuvá, ele é lento, não adianta a gente querer correr muito rápido. Vamos devagarinho, vamos conversando, aprendendo todos juntos, né? Todos nós aqui estamos no processo de techuvá. Todos nós estamos no mesmo nível, né? De humildade, de sabedoria, enfim. E é isso. O Criador abençoe todos vocês aí. Ah, não. Amém, meu irmão. Obrigado. Então, gente, o Ralf, ele estava obrigado pelos comentários, mas o Ralf não respondeu a minha pergunta. Nós temos alguns pontos na comunidade que eles são, assim, inegociáveis, né? Então, assim, o Criador é um, é, Yeshua, Jesus, Yahushua, ele é Mashiach, os mandamentos precisam ser cumpridos. Esse que o Filipe comentou, né? Os mandamentos precisam ser cumpridos, agora como? Assim? Então, esses são os pontos que são negociáveis. Então, Israel não foi seguindo substituída, né, Rei? Israel não foi substituída. Tem alguns pontos que eles são inegociáveis. Então, amiguinho lá, o exemplo que eu dei, que ele chegou numa igreja e perguntou: o que a gente acredita? Se ele chegar para a gente aqui, o que a gente acredita? Olha, a gente acredita nisso. Que o Criador é um, que Yeshua é Mashiach, que a lei não foi abolida, que Israel não foi substituída. É isso que a gente crê. Agora, como? Como? Ralf e eu temos mais ou menos parecido com esse cabelo e barba. O filho pensa diferente. E está tudo bem. Tudo bem. Desde que a gente siga a essência. Então, se envolver com pessoas que pensam com você, ou pessoas que pensam aquilo que você gostaria de ser, que são aquilo que você gostaria de ser. E aqui eu tive alguns exemplos muito fortes. O Akak, que já disponibilizou das redes, eu posso citar, e alguns outros irmãos que eu não quero ser. O próprio Landinho, que de vez em quando está com a gente aqui, o Felipe, o Ralf, são homens que, quando eu conheci, e alguns até que nunca participaram com a reunião, a gente fica nos unidos, inclusive, que quando eu conheci, eu falei: olha, eu quero ser parecido com essa pessoa. Então, cercar de gente assim nos faz evoluir, nos faz crescer.
Então, pessoas que juntos a gente pode estudar, como o Igor falou aí, ó, debater, para chegar no melhor entendimento. Esse texto que o Ralph citou aí, de cita os luterianos, eu separei, eu ia só citar essa passagem, porque estava aqui já na minha colinha, tá, Ralph. Mas eu acho legal dar uma lida, é rápido, está em Atos 17, 10. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se aonde? Sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vivo interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Dessa forma, muito dentro de Deus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da sociedade e não poucos homens gregos. E alguma outra... eu li aqui a King James. Na João Ferreira de Almeida fala sobre que eles examinaram, muda aqui a palavra, fala examinando diariamente as escrituras. Que escrituras são essas? Eles foram lá, receberam a palavra, boas novas, evangelho, certo? Mas eles foram ver as escrituras. As escrituras eram o quê? Então, aí já parte o princípio de que as boas novas, o evangelho, o que está no Novo Testamento, ele não pode ser validado sem passar pelo viés, pelo crivo do Tanar. Então, era isso que eles faziam. Olha, você está me trazendo aqui uma novidade. Espera aqui, deixa eu ver se essa novidade condiz com o que é verdade, com o que já está instituído como verdade. Porque se contradiz o que está instituído como verdade, então isso não pode vir do Criador. Então, esse é o crivo principal que a teologia ignora. A teologia se apega a método de estudo, a método de oratória, a método de interpretação, e aquilo, outro, mas ignora o básico, que é, estamos tratando de matéria espiritual. Se é que a gente pode chamar algo espiritual de matéria. Mas estamos tratando de um assunto espiritual. E não tem como tratar esse assunto espiritual sem espiritualizar. Então, se aquilo que foi instituído como verdade pelo Eterno lá atrás, se um novo ensino diz que aquilo não está mais válido, que aquilo é mentira, que aquilo foi mal entendido, esse ensino está errado. Então, a gente tem que ter em mente o contexto geral das escrituras, que elas foram escritas por um povo, para um povo, e isso nos ajuda a compreender a essência da Bíblia como um todo. Já encerrando aqui, gente, o próprio Kéfaro caminhou com Machia, ele escreveu 2 livros do nosso cano que nós temos hoje na nossa vida. Ele conhecia a cultura, conhecia as escrituras, conheceu o contexto de Shaul, de Paulo, e ele, nos seus escritos, diz que Paulo é difícil de compreender. Citar Paulo aqui, porque Paulo geralmente é um motivo de maior confusão. E ele mesmo disse que, até ele, caminhou com Machia, escreveu 2 livros da Bíblia, conhecia o contexto, ele fala, olha, Paulo é difícil de entender. Então, imagina nós, meros mortais, apegamos menos. Imagina nós, no nosso dia, sem entendimento do contexto. Então, o que a gente tem em mente que o Criador ele não pode ter dado instruções e depois revogar. Ou ainda, dizer a quem segue essas instruções que quem segue está condenado. Talvez esse seja o filtro mais necessário, trazendo mais escrituras. Crer que o Eterno não pode te dar instrução que não é mais válida. E tudo isso é natural que a gente tenha resistência, dificuldade, até mesmo de acreditar nas conclusões, opiniões. A gente fica com a tendência de... É um risco que a gente se expõe, de cair no ceticismo. Poxa, se tudo está errado, então nada mais é verdade, então não acreditar mais nada. Porque a gente não direciona essa energia nisso. A gente quer no ceticismo. Mas inclina ela no sentido de ir cada vez mais fundo, na verdade. Direcionar para aí esse senso investigativo de uma direção cada vez os maiores segredos contidos na palavra. E eu encerro aqui com o texto de Jeremias. Jeremias 6,16, que diz assim: e o Eterno, santo bendito seja, continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicastes: não cremos nisso, não seguiremos. Que sirva para a nossa reflexão nesse dia de trabalho. Toda pela oportunidade, estamos falando.